O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atual deputado pelo PL, Alexandre Ramagem, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de espionagem ilegal de políticos e autoridades públicas quando comandava a ABIN. A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Brasília. Um deles na Câmara, no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, deu aval para as buscas. Agentes apreenderam 4 computadores, 6 celulares e 20 pendrives e endereços do deputado. A TV Globo apurou que entre os objetos apreendidos, há notebook e um celular da ABIN. Ramagem foi diretor-geral da ABIN no governo de Jair Bolsonaro. No pedido para autorização da investigação, a Polícia Federal afirmou que identificou uma organização criminosa que montou uma estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência, com a intenção de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades. A PF diz que o grupo usou uma ferramenta de geolocalização de celular sem autorização judicial e utilizou os dados para fazer investigações policiais sem autorização da Justiça. Segundo a polícia, o programa espião chamado First Mile, comprado pelo governo Temer em 2018 de uma empresa israelense, foi usado até o 3º ano do governo Bolsonaro. O programa permite saber a localização de alguém apenas digitando o número do celular, sendo possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado local. A PF aponta que esse monitoramento é ilegal e extrapola as competências da agência. Pela lei, a ABIN não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Apenas as polícias federal e civil e o Ministério Público, sempre com autorização judicial. A Polícia Federal dividiu o que classificou como organização criminosa em 4 núcleos. Ramagem integrava o núcleo da alta gestão, formado por delegados federais que estavam cedidos para a ABIN, exercendo funções de direção, e utilizaram o sistema First Mile para monitoramento de alvos e autoridades públicas. Segundo a PF, o núcleo subordinados tinha policiais federais cedidos à ABIN, que serviam de staff para a alta gestão, cumprindo as determinações, monitorando alvos e produzindo relatórios. O núcleo Evento Portaria 157 era formado por agentes responsáveis pelas diligências que resultaram na tentativa de vinculação de parlamentares e ministros do Supremo à organização criminosa. E o núcleo Tratamento Log era responsável pelo tratamento dos logs, a identificação das autoridades monitoradas ilegalmente no sistema, disponíveis desde o início da investigação. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes destacou em mais de um momento que as investigações mostram que a ABIN, sob a direção de Ramagem, teria sido usada para interesses ilícitos. A gravidade ímpar dos fatos é incrementada com um possível conluio de parte dos investigados com a atual alta gestão da ABIN, cujo resultado causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. Entre as ações ilegais, Alexandre de Moraes cita que um agente da ABIN foi flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação. Moraes também cita que numa interlocução entre agentes é possível depreender ataque às urnas eletrônicas, elemento essencial da atuação das já conhecidas milícias digitais. O ministro citou ainda o uso irregular da agência para proteger familiares e aliados do então presidente Bolsonaro. Os policiais federais destacados sob a direção de Alexandre Ramagem utilizaram das ferramentas e serviços da ABIN para serviços e contra-inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, e na preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas em que o STF anulou provas. Em entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, negou ter recebido informações da ABIN que pudessem beneficiá-lo. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de ABIN para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Os próprios
órgãos superiores do Judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim com fundamentos que não têm absolutamente nada a ver com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Ainda na autorização da operação de hoje, Moraes destacou que as investigações mostram que a ABIN teria sido usada na tentativa de incriminar políticos e ministros do Supremo. Anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associação de deputados federais, bem como ministros do Supremo Tribunal Federal, à organização criminosa conhecida como PCC. O documento citou o ministro relator Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. A Polícia Federal indicou também que os investigados, sob as ordens de Alexandre Ramagem, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e da então deputada federal Joyce Hasselmann, no monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força Tarefa sobre os homicídios qualificados da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em entrevista à Globo News, Alexandre Ramagem negou ter acesso às senhas de sistema de monitoramento da ABIN. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Ramagem disse que não sabe como informações da promotora do caso Marielle foram parar no sistema da ABIN. Quando veio a minha questão de Marielle ali na ABIN, eu fiquei até como é possível? Como é que vai ter algo da Marielle ali, da investigação, a utilização do sistema? Não, aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora e parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é a coleta de dados e de informações. Se tem no servidor e eu não sei quem acessou, tem que verificar a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê. 7 policiais federais que eram da equipe de Ramagem na ABIN foram ouvidos e afastados dos cargos hoje. Sobre a afirmação da Polícia Federal de que um conluio da atual direção estaria causando prejuízo à investigação, a ABIN declarou que há 10 meses a atual gestão tem contribuído com os inquéritos da PF e do STF e que é a maior interessada em esclarecer eventuais ilícitos. A defesa de Jair Renan não respondeu. Alexandre Ramagem se aproximou do mundo político no início do governo Bolsonaro, ainda como policial federal. Alexandre Ramagem se tornou delegado da Polícia Federal em 2005. Em 2018, foi destacado pela PF para chefiar a segurança pessoal do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Com a vitória de Bolsonaro e a proximidade com a família dele, Ramagem foi ganhando espaço no novo governo. 3 meses após a posse de Bolsonaro, Alexandre Ramagem foi nomeado assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência. Em julho do mesmo ano, foi escolhido por Bolsonaro diretor-geral da ABIN. Menos de um ano depois, em abril de 2020, Bolsonaro indicou Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, após demitir do cargo o delegado Maurício Valeixo. Bolsonaro alegou que era pouco informado sobre as operações da PF, que via falhas na segurança da família dele e que queria uma pessoa mais próxima a ele na direção-geral da PF. Em resposta, o então ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal e pediu demissão. À época, parlamentares do PDT, Rede e PSOL acionaram a Justiça para barrar a nomeação de Ramagem, sob o argumento de que Bolsonaro buscava controlar as operações da PF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu aos pedidos e suspendeu a posse de Ramagem. Bolsonaro, então, manteve o aliado no comando da ABIN até março de 2022, quando Ramagem deixou o governo para se candidatar a deputado federal pelo PL do Rio. Eleito, Alexandre Ramagem participou como integrante titular da CPI dos atos golpistas no ano passado. Ele apresentou um relatório paralelo alegando que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A tese foi rejeitada. Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A operação da Polícia Federal recebeu críticas de aliados do deputado. O presidente do partido dele, o PL, afirmou em uma rede social que a ação da PF é uma perseguição por causa do Bolsonaro.
Valdemar Costa Neto ainda atacou o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Ele disse: esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Logo após a publicação, Pacheco divulgou uma nota em uma rede social. Sem citar nomes, nem a operação da Polícia Federal, disse que é difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral, e que defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não conhece o inquérito ou a decisão que autorizou as buscas, mas reforçou que qualquer irregularidade tem que ser devidamente apurada. Ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticar ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação, observado o devido processo legal. Creio que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem agido muito bem com prudência, com responsabilidade, com fundamentos, fazer as investigações necessárias, separar o joio do trigo, preservar o direito de defesa. Foi na terça-feira, não me lembro, uma postagem do Bolsonaro que deixou muita gente de orelha em pé. Vamos botar essa postagem aqui do ex-presidente da República? Olha só, no dia 24 de janeiro, portanto, a gente está no dia 25, foi ontem. As próximas semanas poderão ser decisivas, e segue Bolsonaro. Ele diz o seguinte: deixa eu só pedir aqui para me mandarem, porque tá só essa aqui. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, Pátria, Família e Liberdade, Jair Messias Bolsonaro. Por que ele está começando uma postagem na véspera da operação da Polícia Federal, colocando as próximas semanas poderão ser decisivas? A gente pode até tirar, porque a gente não está vendo a postagem toda. Achei muito esquisito isso, achei esquisito ontem. Falei, o que será que ele está falando? Aí começou uma série de especulações, e gente, mas por que ele postou isso agora? E hoje vem a operação da Polícia Federal. Das duas, uma, ou ele está absolutamente conectado com o vento que está soprando e que desemboca numa operação muito desfavorável para ele, para o grupo dele, embora ele também não seja investigado, e também pode significar que ele sabia, que ele tinha alguma informação. Sim, até porque a desconfiança, inclusive essa informação já está no Supremo Tribunal Federal, a desconfiança é de que o Ramagem continuava recebendo informações sigilosas. E a gente vai voltar lá atrás na operação, porque o nome do aparelho, daquela história toda é First Mile, mas a operação de outubro de 2023 é a última milha, né? E naquela operação 2 policiais foram presos.